Boa noite, saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, onde estamos retornando para continuar a estudar e a meditar na Palavra de Deus. Ao longo desse ano, nós temos procurado estudar no tema separados por Deus, separados para Deus. E hoje nós vamos ver mais um versículo, ou mais alguns versículos, onde é caracterizada a necessidade de se fazer uma escolha em servir a Deus. Não é apenas sermos separados por Deus, separados para Deus, mas nos separarmos também para servirmos a Deus. E como isso é possível? Ora, o que Deus quer é que nós o conheçamos, que nós sigamos a sua palavra, que nós o sirvamos. Mas é preciso que nós também queiramos fazer isso de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. Então, esta decisão de se manter separado por Deus e para Deus é uma decisão que passa também pela nossa decisão consciente, já que o Senhor é o nosso culto racional, como fala lá em Romanos, é o nosso culto racional. Se é o nosso culto racional, nós temos que optar, querer, decidir servir a Deus nessas condições. Quais condições? As minhas condições? Não. As condições que Deus mesmo estabelece. E é muito importante termos noção disso, porque a palavra fariseu, lembrem-se de que os fariseus eram partido no tempo de Jesus, e o significado do nome fariseu era exatamente esse: separados. Agora, foram separados para quê? Eles entendiam que deveriam servir a Deus e entendiam que estavam servindo a Deus, mas estavam com um entendimento completamente entorpecido, completamente enevoado por tantos acúmulos e acréscimos que eles fizeram, com tantas exigências que foram feitas, com tanto fixar as leis e as regras, todo o regramento da palavra de Deus na forma que surgiu o judaísmo, e eles ali então se perderam muito, e passaram a valorizar tanto aquelas coisas que abandonaram o princípio original. Tanto que quando Jesus chegou, quando Jesus veio, eles não o quiseram receber. Não só os fariseus, mas os sacerdotes também não. Os saduceus, obviamente que não. E todos aqueles que ali estavam não quiseram. Por isso que o evangelista João diz: veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E era um povo separado por Deus, era um povo separado para a glória de Deus. Era preciso que eles quisessem, aleluia, servir a esse Deus, seguir com esse Deus, não apenas na letra pura e fria da palavra de Deus, no sentido de que sem vida, mas no sentido de que o mesmo Deus que deu a palavra enviou o verbo, e eles não souberam reconhecer a vinda de Jesus, não souberam reconhecer que o Messias aguardado já tinha vindo. Preferiram antes condená-lo, preferiram antes confrontá-lo, preferiram antes desafiá-lo, preferiram antes até mesmo desmistificá-lo diante do povo. Tentaram, porque você não consegue fazer isso com Deus. O fato é que os fariseus, cujo nome significa separados, não se mantiveram separados
para servir a Deus, mas sim à sua ganância, ao seu entendimento particular e próprio do que deveria ser o cumprimento da lei de Deus. E assim sendo, não reconheceram a Jesus. Nós temos aqui hoje, nós vamos meditar hoje, no texto de Josué, capítulo 24, nos versos 14 e 15 apenas. É um texto também por demais conhecido, mas exatamente por isso que é um texto também muito grave, para que nós tenhamos total atenção àquilo que o Senhor está dizendo nesta palavra nesse dia. Temos que entender o seguinte: Josué foi um homem forjado para liderar o povo de Deus. Ele foi treinado por Moisés. Assumiu o povo num momento extremamente difícil, quando Moisés havia falecido. Deus permitiu que eles cumprissem um período de 30 dias de luto. Mas chegou o tempo, não era mais o tempo de continuar a chorar e a lamentar. Há um momento que você precisa deixar de chorar e precisa deixar de lamentar, porque a terra, aleluia, adiante que precisa ser conquistada. A terra adiante que precisa ser adentrada pelos nossos pés, aleluia, e a terra diante de nós que precisa conhecer, aleluia, que o Senhor é Deus. E ali então Deus foi ao encontro de Josué e disse: olha, Moisés, meu servo, é morto. Agora você vai levar o povo, meu povo, o povo que eu escolhi, o povo separado por mim e para mim, o povo pelo qual eu vou me tornar conhecido entre as nações pelos feitos que eu vou fazer no meio deste povo, aleluia. É hora de você se prosseguir, seguir adiante. E assim Josué fez. E logo de cara, além de enfrentar a tristeza e o luto, e talvez assim a dúvida na mente de muitos que nesse daí talvez já não seja, quem sabe, pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas uma das primeiras provas foi realmente eles atravessarem o Jordão. Em seguida tiveram aquele episódio tremendo, aonde eles foram derrotar os habitantes da cidade de Jericó, cujas muralhas eram aparentemente inexpugnáveis. Ora, Josué passou por essas provas, enfrentou muitas outras, enfrentou muitos outros desafios. Em muitos deles, o povo não entendeu, em muitos deles, o povo não o acompanhou. Em muitos deles, o povo ficou de lado ou preferiu olhar à distância, o povo não acompanhou, e em muitos deles, Josué se sentiu só. E ali foi Josué sendo forjado. O treinamento que tinha se iniciado com Moisés prosseguiu, não mais agora com um tutor, não mais agora com um mestre, não mais agora com um orientador, mas agora forjado na prática, aleluia, sendo guiado, sendo forjado pelo próprio Deus. E depois de todo esse capítulo, nós estamos fazendo um pequeno introito apenas para lembrar que, nesse momento, está ali Josué, já entrado em dias, já idoso, já sentindo os efeitos da idade, porque no capítulo 23, versículo 1, diz assim: sucedeu que muito tempo depois do Senhor ter dado repouso para Israel de todos os seus inimigos ao redor, então eles estavam vivendo uma vida de paz,
Eles estavam vivendo uma vida desfrutando de tudo aquilo que Deus havia prometido lhes dar e cumpriu. Estava ali sentindo, desfrutando esse repouso. Josué tornou-se velho e acometido pela idade. Acometido pela idade. Ora, se ele estava acometido pela idade, não estava acometido de qualquer outra coisa. Não era por doença, não era por nada. Josué não estava sentindo absolutamente nada. Simplesmente a idade havia chegado. Mas a idade corpórea. Em sua mente, Josué estava perfeitamente lúcido. Tanto é que nos capítulos 23 e 24, do Josué, nos capítulos 23 e 24, o que foi que Josué fez? Procurou relembrar ao povo todas as experiências que eles viveram. Fê-los lembrar de que em todos os momentos, em todas as situações, em todas as batalhas, Deus esteve presente, forjando não apenas Josué, o caráter de Josué, o temor de Josué, fortalecendo a fé de Josué, pelas maravilhas que Deus fez por meio de Josué, pelas maravilhas que Deus operou, e Josué foi não apenas testemunha ocular, aleluia, mas ele presenciou. Quando eu digo presenciou, não estou dizendo que é a mesma coisa que testemunha ocular, não. Ele viu, percebeu, sentiu, notou, aleluia, a presença de Deus ali no meio do povo. Ele não foi simplesmente alguém que olhou aquilo que aconteceu e nada representou para ele. Representou tudo. E ali estava então Josué fazendo o povo lembrar. Mas por que Josué estava fazendo isso? Porque ele já havia percebido, mesmo no tempo em que Moisés estava guiando o povo, a teimosia do povo, a recalcitrância do povo em relação a seguir a Deus, seguir somente a Deus, depender somente de Deus, obedecer a Deus, porque este Deus, sim, não os deuses dos amorreus, não os deuses das nações cananeias, dos povos cananeus, não esses deuses, mas esse mesmo Deus que tirou o povo do Egito, este mesmo Deus fez todos aqueles sinais desde a época do Egito e continuou a fazer durante todo esse tempo, e ali estava e permanecia com eles. Josué, sentindo que sua vida estava chegando ao fim, ele fez questão de novamente relembrar, fazer o povo relembrar, fazer o povo pensar, fazer o povo entender que não foi a força do povo, que não foi a nutrição, digamos assim, do povo, que não foi o treinamento do povo, que não foram as facilidades do clima, até porque não houve nenhuma, mas não houve nada físico no que diz respeito ao esforço desse povo para conquistar aquela terra. Foi tudo Deus, foi tudo pela mão de Deus, foi tudo pela força de Deus, foi tudo pelo querer de Deus, que honrou a sua palavra. Aqui estava então Josué colocando todas essas coisas diante do povo. E no versículo, eu disse que ia ler apenas Josué 24, versículos 14 e 15, mas eu quero ler também, vou aproveitar e ler também o versículo 13, que sintetizou muito bem, que sintetiza muito bem todo esse período, porque diz assim o versículo 13: E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Olha, nós precisamos lembrar aqui que quando Deus fez eles chegarem até Canaã, a primeira coisa que eles foram fazer foi mandar espias para ver como era a terra. E a palavra de Deus era tão contundente, a terra que mana leite e mel.
é terra que produz, é terra que gera fartura. E eles trouxeram 2 espias, 2 tiveram que trazer um único cacho de uvas pendurado, para que todo o povo pudesse ver o que era fartura, o que é que estava diante deles. Mas ali mesmo, o que foi que aconteceu? Não, realmente é uma terra que mana leite e mel. Deus falou mesmo e é mesmo. Olha só esse cacho de uva. Mas olha, também tem um detalhe, né? O que não nos foi dito, como se Deus fosse mentiroso, né? O que não nos foi dito é que, olha, é terra de gigante, viu? Aos nossos olhos nós éramos, como vermes, como gafanhotos diante deles, pequenininhos insetos, olha, vai dar pra gente não, viu? Ele já começa novamente o povo a demonstrar a sua instabilidade. Todas essas coisas, Josué fez questão de novamente trazer à memória do povo e dizer isso. Eu vos dei a terra em que não trabalhasse, que se dependesse de vocês, vocês nem mesmo iam querer entrar em Canaã. E cidades que não edificasses, porque eu vos dei essas cidades, sem que vocês precisassem destruir todas elas. Eu vos dei essas cidades que vocês não edificaram. Eu coloquei vocês para habitarem nelas, para vocês comerem das vinhas e dos olivais que vocês não plantaram. O que vocês fizeram foi expulsar os povos que ali estavam, porque eu disse que iria expulsar. Então, na verdade, não foram vocês que quiseram, ou que fizeram. Fui eu que quis e fui eu que fiz, em vocês e por vocês principalmente. E aí agora chegou o momento em que Josué coloca isso de modo muito sincero, um momento crucial, um momento de decisão. Ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor, no versículo 14 de Josué 24, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Ora, parece claro aqui nas palavras ditas por Josué, que a despeito de todas aquelas demonstrações de amor, de grandeza, de poder e de soberania de Deus, muitos ainda carregavam o Egito dentro de si. O Egito tinha ficado lá atrás, mas não tinha saído de seus corações em muitos hábitos. Assim também como muitos hábitos que eles foram observando nos povos da terra. E Deus já havia advertido para que esses hábitos, para que esses costumes, especialmente essas manifestações religiosas, não fossem obedecidas e principalmente não fossem copiadas. Que se Deus já estava demonstrando que Ele era Deus, se Deus já estava demonstrando e ensinando que eles iriam ver aquelas coisas, eles iriam conhecer outras práticas de outros povos, mas não era para eles seguirem. Então Deus já estava deixando muito claro: eu trouxe vocês até aqui, eu sou o único e verdadeiro Deus. Por isso que ele diz aqui: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Ora, o que Josué, melhor dizendo, está dizendo aqui: eu sei que entre vocês ainda tem aqueles que ainda estão carregando crenças, ainda estão carregando deuses, ainda estão carregando objetos, ainda estão carregando entendimentos que não são corretos diante de Deus. Estão carregando práticas dentro de vocês que não são corretos diante de Deus. Só tem uma maneira de servir a Deus. E ele diz aqui: serviu com sinceridade e com verdade. Você não pode servir a Deus parcialmente, você não pode servir a Deus 1/4, você não pode servir a Deus 3/4. Você tem que servir a Deus na integridade, com sinceridade e com verdade. Você não pode dizer: vou servir a Deus com 99,9%. Você tem que servir a Deus 100%. Não é isso que muitas vezes tantas pessoas fazem. E Josué deixou isso muito claro aqui ao povo. Agora, pois, temei ao Senhor.
e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E é importante ver o seguinte: esses pais ficaram todos para trás. Deus tirou aquele povo do Egito. Todos estavam ali. Aquele povo saiu do Egito. Todo o povo saiu do Egito. Todo o povo atravessou o Mar Vermelho. Todo o povo chegou ao outro lado do Mar Vermelho. Mas nem todo o povo chegou para atravessar o Jordão. Por quê? Porque toda aquela geração ficou exatamente por conta da infidelidade, por conta da teimosia, por conta da desobediência e por conta da idolatria. Posteriormente, muitos também pereceram, mesmo até chegar o momento de atravessar o Jordão, e depois, por conta da desobediência, por conta da idolatria, muitos pereceram ali. E por conta de quê? Por conta da desobediência e da idolatria. Fazemos questão de enfatizar isso, porque muitas vezes é o que continua acontecendo em muitos lugares. Quem é que você está idolatrando? Você está idolatrando alguém que tem muita presença de púlpito? Alguém que tem um vasto conhecimento humano naquela matéria, naquela disciplina? Quem você está idolatrando? Ou melhor, você está idolatrando alguém? Porque se você estiver idolatrando alguém, se você estiver dando a alguém honra, primazia, soberania, adoração, ação de graça, sabedoria e força, além daquilo que você deveria dar, e na verdade todas essas coisas só pertencem a Deus, esta é a palavra certa, então você está errado. Você está errado. Você tem que fazer sempre opção pela palavra de Deus e pela verdade que há na palavra de Deus. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Isso foi o que Josué disse nesse momento. Foram essas palavras. Foram essas as orientações. Foi esse o maior conselho que Josué deu neste momento para eles. Agora, vejam o que Josué faz no versículo 15. Exatamente por conta dessa instabilidade, dessa fragilidade de fé, dessa inconstância, dessa instabilidade de fé, olha o que Josué fez. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, mesmo depois diante disso tudo que eu falei, mesmo depois de relembrar a vocês todas essas coisas, mesmo vocês agora, nesse momento, parando, examinando os seus corações, lembrando todos os feitos de Deus até este momento, todos os combates, todas as vitórias, todos os feitos de Deus, desde o momento em que o povo saiu do Egito e até este dia, se mesmo assim vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porque se vocês acham que estão fazendo besteira, seguindo a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, obedecendo a palavra de Deus, se vocês acham que vocês devem observar novamente os costumes dos povos vizinhos, o culto dos povos vizinhos, as divindades dos povos vizinhos, principalmente os costumes pagãos dos povos vizinhos, se vocês desejam seguir todas essas práticas para as quais Deus já alertou, para as quais Deus já avisou para se manterem afastados, para não se contaminarem, então
vocês hoje devem fazer então uma escolha diferente. Se até então, até esse momento, vocês não fizeram uma escolha boa, se aos seus olhos vocês não fizeram uma sábia escolha, então esse é o momento de vocês fazerem essa escolha. E olha só as opções que Josué deu ao povo. Escolhei hoje a quem sirvais. Agora, a escolha tem que ser nos moldes do que disse o versículo 14. Serviu com sinceridade e com verdade. Olha, com sinceridade e com verdade é com Deus, mas se eles queriam abandonar a Deus, então que abandonassem mesmo a Deus. Esta é a palavra dura. Não fiquem mais recalcitrantes. Não fiquem mais cocheando, não. Escolham logo um lado. Escolham logo um caminho. Escolham logo uma fé. Escolham logo uma crença. Não fica querendo colocar uma dentro da outra. Não fica querendo adaptar uma à outra, não. Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Interessante que Josué colocou essas duas opções. Por quê? Porque foram as opções para as quais o povo se inclinou várias vezes ao longo dessa jornada. E Josué, antes de descansar com Deus, antes de fechar os seus olhos, ele queria chamar a atenção do povo para esse fato. Porque eles já estavam na terra que Deus havia lhes prometido. Deus já havia lhe dado essa terra. Mas a permanência na terra e o que aconteceria adiante, já na terra, ia depender muito da postura desse povo diante do Deus verdadeiro. Tudo que fosse acontecer ali para frente iria depender da opção e da escolha desse povo. E interessante quando Josué diz: escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas vejam bem, esses deuses fizeram o quê pelos seus pais? Fizeram nada, fizeram-nos morrer no deserto. Os deuses dos amorreus em cuja terra habitais fizeram o quê por esse povo? Absolutamente nada, porque nós estamos aqui. Então qual é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus que promete a terra e dá a terra? Qual é o Deus que promete a terra que mana leite e mel e dá, aleluia, a terra que mana leite e mel? Qual é o Deus que promete dar vida e andar com o seu povo e seguir com o seu povo, ser o Deus desse povo e não o abandona? Qual é o Deus? Este mesmo Deus. Aleluia. Aqui está as opções. São essas opções que vocês têm para fazer, porque eu vejo que no coração de vocês há uma inclinação natural para fazerem mais escolhas. Escolhas ruins, escolhas que não trazem vida, escolhas que não edificam, escolhas que vão gerar morte, vão gerar tristeza, vão gerar desânimo, vão gerar perdição, vão gerar perda da promessa. Que escolhas vocês irão fazer? Mas vejam novamente a maneira como Josué continuou a se dirigir ao povo. Vocês têm essas duas opções. Vocês são um povo muito numeroso agora. Vocês são um povo grande agora. Vocês são o povo que agora os povos ao redor temem, mas temem por causa de que Deus? O Deus que nos trouxe até aqui. Vocês são um povo numeroso. Vocês agora vão escolher qual é o Deus que vocês querem seguir.
Mas qual foi a opção que Josué fez? Josué deu aquelas duas opções para o povo. Mas a opção de Josué foi completamente diferente. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, o que Josué está dizendo é: vocês são em milhares, mas eu quero dizer para vocês que eu não me importo em ficar sozinho seguindo o Senhor e servindo o Senhor. Vocês podem aos milhares, aos borbotões de enxurrada quererem servir outros deuses, outros entendimentos, outras crenças, até mesmo outra palavra ou palavra adaptada. Eu e a minha casa não vamos seguir vocês. Eu e minha casa não vamos atrás desses entendimentos, dessas atualizações da palavra. Eu e a minha casa não vamos seguir esses que são pós-doutores em divindade ou alguma coisa parecida. E sabem por quê? Porque eu não me formei em estudos, eu me formei vivendo, presenciando a atuação de Deus na minha vida e em vocês. Aleluia! Então, eu e a minha casa, mesmo que sozinhos, mesmo que solitários, mesmo que isolados, mesmo se só restarem eu e a minha casa, eu e a minha família, nós serviremos, prosseguiremos, permaneceremos, persistiremos em servir ao Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Esta foi a escolha de Josué. E essa escolha retumbou. Essa escolha reverberou. Naquele momento, isso trouxe sentido àquele povo tão teimoso. Tanto que no versículo 16, ele diz assim: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos. Bom, então eles entenderam, eles sabiam, eles viram, eles testemunharam. Testemunharam só com os olhos? Ou testemunharam também no coração? E nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Adiante, novamente, Josué confrontou o povo. Olha, vocês não podem servir o Senhor. É melhor que vocês, como se estivesse dizendo, é preferível que vocês continuem servindo os deuses dos amorreus, os deuses egípcios, os deuses dos povos que ficaram para trás. É preferível que vocês continuem seguindo esses deuses. Por quê? Olha como disse Josué: porquanto o Senhor é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Porque Josué, na verdade, estava fazendo questão de frisar isso, de enfatizar isso. Porque eles não iam poder esconder de Deus o que estava realmente no coração deles. Eles não iriam poder querer adaptar a crença, a prática, a vida religiosa de acordo com o que eles estavam observando nas práticas ao redor para dizer: estamos seguindo a Deus. Por quê? Porque Deus é santo, é Deus zeloso, que não perdoa a transgressão e nem os pecados.
enquanto a pessoa não se arrepende, não volta ao primeiro amor, não deixa os seus pecados, é preciso que sejam abandonados. Não podem ser amaciados, não podem ser adaptados, não podem ser relativizados, não podem ser abrandados, não podem ser, digamos, contextualizados. Não há nada disso na palavra de Deus. A mesma frase que Josué disse ao povo continua ecoando pelos séculos e chega até nossos dias. Você observa o que na sua igreja? Você observa o que no seu pastor? Você observa o que na denominação que você está? E eu aqui não estou fazendo crítica nem aberta e nem velada a quem quer que seja, qualquer denominação que seja. O que eu estou dizendo é, seja ela qual for, seja lá qual for o pastor, seja lá quem forem os seus irmãos ali na igreja, se não estiverem seguindo a palavra, não adaptando a palavra, ou tentando dar um novo formato à palavra, não vai servir. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus. Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Aleluia. Mas chama a atenção no versículo 16, e logo depois o povo foi afirmando e reafirmando que sim, que nós vamos seguir o Senhor, que nós vamos servir o Senhor. Mas há uma coisa que chama a atenção, e depois isso não se confirmou, mas há uma coisa que chama a atenção no versículo 16. E nós vamos encerrar aqui. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Nunca nos aconteça, mas para que isso não acontecesse, e para que isso não aconteça, não basta dizer que nunca nos aconteça. Não. É preciso que se decida. Não vai acontecer. E não vai acontecer por quê? Porque vamos ficar aqui à espera do acaso, à espera do beneplácito de Deus. Não vai acontecer. Nos dizeres do povo. E não iria acontecer se eles, com sinceridade e com verdade, tivessem realmente decidido permanecer firmes e fiéis a Deus, aos seus ensinos, à sua palavra, aos seus estatutos. Aí eles permaneceriam fiéis. Não ia ficar, não, que nunca nos aconteça. Claro, se deixar ao sabor das ondas, se deixar ao léu, é claro, lógico e evidente que se você coloca uma planta sem raiz nenhuma, o primeiro vento que bater vai carregar, é óbvio. Mas se esta planta estiver realmente plantada, a vinha do Senhor, aleluia, a vinha do Senhor, o povo que se chama pelo nome do Senhor, estiver realmente plantado, edificado, arraigado na palavra de Deus, no conhecimento, na vivência desse Deus, em cuja presença ele deve sempre querer habitar, aí realmente não vai acontecer, porque Deus é fiel para fazer germinar a sua palavra, aleluia, e o seu poder no coração, fluir o poder do Espírito Santo na vida de todo aquele que se chama pelo seu nome, porque Ele quer, Deus dá todas as condições para que este servo, para que esta serva permaneçam firmes, abundantes, constantes na obra e na presença do Senhor.
Hoje eu faço como Josué. Mesmo que eu fique só, mesmo que eu fique solitário, na contramão de muitas correntes e de muitos pensamentos, quer por política, quer por entendimentos doutrinários, ou quer por aberrações doutrinárias, idiosincrasias doutrinárias, teológicas, eu digo, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E assim continuaremos a fazer, aleluia, em nome de Jesus. Porque nós conhecemos e temos conhecido aquele que se fez conhecer por meio de Jesus Cristo em nossas vidas. Temos visto e presenciado, aleluia, os feitos de Deus na nossa vida e na vida de muitas outras pessoas, aleluia. Este é o Deus vivo e verdadeiro, a quem nós amamos, a quem nós servimos e a quem continuaremos servindo até que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resgatar a sua igreja. Que seja assim com você também, querido irmão, querida irmã. Não se afaste, abandone quaisquer outras coisas que estejam interrompendo o fluxo do Espírito Santo em você, que estejam interrompendo a experiência de uma intimidade maior contigo diante de Deus. Jogue tudo fora, abandone tudo, jogue tudo na lata do lixo e deixe-se guiar por esse Deus amoroso e que tem todo o prazer, toda a alegria de estar com você, de edificar a sua vida e de fazer com que você o conheça o seu agir, o seu poder na sua vida e na vida daqueles que você ama e na vida também daqueles que você não conhece, mas que Ele quer usar você para se fazer por eles também conhecido. Faça essa opção. Dedique-se ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E o Senhor te abençoará. Você verá que este Deus não brinca. Este Deus é fiel e verdadeiro com as suas aleluias testemunhas. Glórias a Deus. O Senhor assim o abençoe em nome de Jesus. Amém.